A punição aos atletas Romero e Diego Hernandes pegou muita gente de surpresa, né? Mas a questão disciplinar prevaleceu sobre todos os outros aspectos, inclusive o aspecto técnico. Mas tem algo mais profundo acontecendo no Botafogo e é sobre isso que eu quero falar, mas é depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês que acompanham o canal do Caboclo aqui. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto principal, eu quero pedir para que vocês já logo no começo deixem o like, se inscrevam no canal e acione o sininho para que você receba notificações de conteúdos novos toda vez que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal. Extremamente importante também pedir para que todo mundo continue doando na campanha para o Rio Grande do Sul, para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. O problema lá está longe de ter sido solucionado ainda e a gente precisa que todo mundo mergulhe de cabeça na campanha para que os irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul possam ter o seu sofrimento, na verdade, mitigado, né, que é o que a gente pode fazer nesse momento. Quero dizer também para você que me acompanha aqui e gosta do meu conteúdo, se você quiser mandar um Pix para mim, para poder fortalecer o meu trabalho aqui, para poder dar aquela força para o canal do Caboclo, você pode mandar um Pix com a chave canaldocaboclo@gmail.com e com certeza eu vou receber o seu Pix. Manda uma mensagem lá também. Eu sempre vou ler sua mensagem, sempre vou colocar aqui no ar também. Se você tiver perguntas, eu vou procurar responder suas perguntas aqui também e a gente vai mantendo esse bate-papo gostoso que acontece aqui no canal do Caboclo, beleza? Olha só, o Botafogo afastou, né, dois atletas do elenco, todo mundo já está sabendo disso, o Diego Hernandes e o Romero, por indisciplina. E depois, né, o motivo pelo qual o Botafogo afastou os dois veio à tona, né? Aparentemente entraram com mulheres lá no hotel e tal. Eu não vou entrar aqui na questão do mérito, né, do que aconteceu lá. Eu só quero dizer para vocês que eu sou super a favor da punição e sou super a favor da maneira como o Botafogo procedeu, no caso, fazendo uma nota pública, dando satisfação à sua torcida, dando satisfação à sociedade, mas sem querer entrar no mérito. Depois, obviamente, o porquê do afastamento ter acontecido vazou, mas a gente também não pode colocar isso na conta do Botafogo e a gente também não pode fazer uma ilação dizendo aqui que foi alguém do elenco do Botafogo que vazou. Vazamento vai acontecer de qualquer fonte, de qualquer, né, de pessoa que esteve envolvida na confusão toda que os dois atletas arrumaram na concentração do Botafogo em Fortaleza. Mas eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte: tem algo mais profundo acontecendo no Botafogo. A gente precisa lembrar sempre da história recente e dos erros que nós cometemos na história recente, para que a gente não repita esses erros, para que a gente aprenda, na verdade, com esses erros e para que a gente consiga trilhar o caminho das vitórias no presente e no futuro, que é o que todo mundo deseja. Todo mundo deseja, inclusive, antes de mais nada, profissionalismo, que é o básico para que você consiga seguir no caminho das vitórias, para que você consiga perseguir títulos. Se você não tiver uma casa muito organizada do lado de fora do gramado, com certeza, dentro do gramado você não vai conseguir é, atingir os seus objetivos. Isso é uma coisa, na minha opinião, pelo menos na minha cabeça, isso é uma coisa muito clara. O que está acontecendo no Botafogo é que quando o Textor define um perfil de técnico que ele gostaria para estar à frente do projeto, assim como o Luiz Castro foi definido naquela época, e ele queria um perfil parecido, ele estava dizendo de forma muito clara que, para além da questão técnica de você distribuir coletes e dar treinos, você estava querendo, o Textor, na verdade, estava querendo buscar implementar uma coisa que nós chamamos de cultura esportiva ou cultura, né, corporativa. E quando você traz, né, uma cultura, um novo conceito de cultura para dentro de uma organização, é muito natural que exista resistências aqui e ali. Né? E ao nome dessa resistência, e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês aqui, ao nome dessa resistência a gente dá como choque cultural.
Choque cultural, né, a gente pode definir geralmente aquela experiência que as pessoas têm todas as vezes que elas travam um contato com uma cultura, né, diferente daquela às quais elas estão habituadas. Geralmente a gente aplica o conceito para pessoas que vão viajar, que vão passar um bom tempo fora do país, ou então pessoas que mudam de estado, ou então pessoas que realmente mudam de empresa. Existe choque cultural, também, quando você muda de uma empresa para outra. Existe muito choque cultural quando as empresas se fundem, né, como uma empresa compra a outra, e é muito natural que esses choques culturais sejam mitigados, né, ao longo do tempo, para que as pessoas não tenham, assim, tantos problemas para se adaptar a uma nova cultura. Porém, né, quando a gente está falando de futebol, quando a gente está falando de uma empresa, de futebol, como o Botafogo pretende ser, e como a gente está falando de uma pressão que existe, que é constante por resultados, né, por vitórias, por títulos, o torcedor quer ver isso o tempo todo, é extremamente necessário que uma cultura vencedora, que uma mentalidade vencedora se imponha, né? E foi justamente para isso que o Arthur Jorge foi contratado para assumir o Botafogo e implementar uma nova cultura. Eu quero lembrar vocês que assim que o Arthur Jorge chega no Botafogo, ele naquela entrevista na Botafogo TV, ele causa aquele certo desconforto no estúdio quando ele fala que ele não era e nem pretendia ser colega dos jogadores. Ali ele traçou a linha e estava muito claro que a cartilha do Arthur Jorge começava a ser implementada. E interessante a gente analisar, né, o choque cultural, para a gente poder entender os sintomas que ocorrem no Botafogo, inclusive o impacto que isso tem em nós, torcedores, né, porque dessa forma a gente consegue entender mais ou menos o momento pelo qual o Botafogo passa, sem que a gente pense simplesmente de maneira imediatista, sempre pensando no próximo jogo. Tá? Então, para que a gente consiga entender o choque cultural, é preciso que a gente entenda que ele não se dá de uma maneira absoluta, ele, na verdade, vem por fases. E entender essas fases é extremamente importante, e eu vou dar exemplos de como cada uma das fases, né, ocorre nesse processo dentro do Botafogo. Lembrando, né, as fases elas não ocorrem ao mesmo tempo, da mesma maneira para todo mundo. Elas ocorrem, inclusive, em tempos diferentes, tanto para os jogadores quanto para os outros profissionais que estão trabalhando no clube, e também para nós, torcedores, e também para a imprensa que cobre o clube. Então, a primeira fase, né, do choque cultural que eu quero trazer para vocês aqui é a fase do encantamento. O encantamento é aquele momento em que, vamos supor, você chega no novo país, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo parece belo, tudo parece melhor do que no seu próprio país. Você se encanta até com um cachorrinho passeando pela rua. Quando a gente traz isso para o dia a dia, né, de um clube, a gente geralmente se encanta com métodos de treinamento do novo técnico. É muito comum a gente ver notícias de que jogadores estão muito felizes e muito encantados com os novos métodos de treinamento. A maneira como o treinador lida com os jogadores é sempre uma nova descoberta, um relacionamento novo. Jogadores que até então não vinham sendo muito aproveitados, aproveitam, inclusive, para mostrar serviço. É por isso que a gente tem visto jogadores do elenco do Botafogo, o próprio Diego Hernandes, inclusive, aparecendo para mostrar serviço quando não eram muito aproveitados pelos treinadores anteriores. Ou seja, é tudo lindo, é tudo belo, é novidade. Né? É o que a gente chama de lua de mel. Né? A fase do encantamento é a fase da lua de mel. A segunda fase seria a fase de frustração. A fase de frustração é quando você percebe que nem tudo parece ser como você gostaria que fosse. Nem tudo é tão belo, nem tudo é encantador quanto parecia ser na primeira impressão que você teve. E nessa fase da frustração é muito comum você ver jogadores profissionais, você vê inclusive a própria torcida se frustrando porque o técnico não faz exatamente aquilo que as pessoas gostariam que ele fizesse. Ou seja, pode ser na escalação, ele não escalou o time que você gostaria que ele escalasse, com, sei lá, 3 volantes, ou então 5 zagueiros, como tem acontecido, né? As primeiras escalações do Arthur Jorge, quando ele resolve colocar uma formação extremamente ofensiva, muita gente, por exemplo, se agarrou ao retrovisor afetivo e já sabia que aquilo
e já achava que aquilo não daria certo. Os resultados estão aí, o desempenho do Arthur Jorge é melhor, inclusive, do que o começo do Luiz Castro, numa reportagem que o GE colocou, fazendo um comparativo do começo de cada técnico, do trabalho de cada técnico. E a frustração, na verdade, ela vai cedendo à medida que os resultados vão aparecendo. Mas, de novo, ela não acontece no mesmo tempo para todo mundo. Então, inclusive, jogadores que esperavam ser aproveitados no elenco de uma certa maneira não vêm sendo aproveitados. Eu acho, inclusive, que a má fase do Jefinho, a má fase, inclusive, também do próprio Luiz Henrique, tem a ver um pouco com essa questão da frustração. Talvez eles esperassem ser sei lá, os maiores protagonistas da equipe. E, ao contrário disso, eles precisam se adaptar a uma nova maneira de jogar, a ocupar zonas diferentes no campo e que para eles também pode ser que seja novidade e eles tenham alguma dificuldade ainda para poder entregar aquilo que o técnico espera deles e também aquilo que a maioria da torcida espera deles. A terceira fase, né, é a fase de adaptação. A fase de adaptação é justamente naquele momento em que os jogadores já entenderam, ou os profissionais e os próprios torcedores também já entenderam como as coisas já estão funcionando, quais são as regras, já existe uma clareza maior em relação de como as regras funcionam, mesmo que a gente ainda tenha alguma dificuldade de lidar com elas, mas a gente já começa a fazer todos os esforços para se encaixar nela. E aí eu estou falando realmente de jogadores, né, que precisam se adaptar, jogadores que já se adaptaram, inclusive de maneira muito mais rápida, e o melhor caso para a gente mencionar aqui é o caso do Marlon Freitas, que talvez tenha sido o jogador que tenha se adaptado ao sistema do Arthur Jorge, tenha ganhado, né, essa posição de liderança, né, tão forte, né, sobre o elenco, né, a ascensão do Marlon Freitas é notória e é o melhor exemplo que a gente pode dar de adaptação de um atleta a uma nova cultura. E a mídia também, alvinegra, vem se adaptando. No caso, por exemplo, da nota oficial que o Botafogo deu sobre o problema com os jogadores, onde o Botafogo disciplinava os jogadores, a mídia alvinegra, no primeiro momento, bateu cabeça tentando procurar desesperadamente os motivos que levaram o Botafogo a tomar essa decisão. Na verdade, os motivos eram o menos importante. A questão foi a maneira como o Botafogo fez uma comunicação muito rápida, sem passar por intermediários, deixando muito claro qual era a posição do clube e que, doa quem doer, as regras precisam ser respeitadas, não importa quem você seja, qual jogador que você seja, se você vem em ascensão, se não vem, né, o coletivo precisa estar acima do individual. Isso foi muito claro, né? Obviamente que depois que vazou, todo mundo faz o seu julgamento aí, mas o mais importante é o método. O mais importante é que todo mundo precisa se adaptar. A própria torcida também teve dificuldade, está tendo, inclusive, dificuldade de se adaptar, por exemplo, nesse caso em específico. Muita gente acha que a punição foi severa demais, porque acabou punindo o clube. Muita gente na mídia tradicional, como o próprio Roger e Paulo Nunes, também acham que a punição foi severa demais, obviamente, porque a cultura do qual esses jogadores vêm, a cultura no qual esses caras se formaram como jogadores, era essa cultura aí do Romero, do Diego Hernandes, né, do John Kennedy, do Fluminense, né, de fazer as suas farrinhas particulares, porque eles acham que isso não vai interferir em nada, né, no ambiente do clube, não vai interferir em nada na performance do time, né, diante dos seus compromissos. Lembrando, a gente vem de uma maratona extenuante de jogos, a gente tinha uma viagem extremamente longa para Lima do Peru, né, a delegação do Botafogo, e os jogadores acharam por bem, né, farrear quando você tem um dos compromissos mais importantes, que pode ser um divisor de águas para o clube, no restante do ano. Eles acharam por bem farrear, né, passando por cima das regras. E eu costumo dizer, jogadores de futebol, por regra, né, na média, são como crianças mimadas que vão testar o limite a todos os momentos. E os limites são as novas regras de conduta do Botafogo, e quando esses limites são ultrapassados, eles são punidos. Testaram o limite, um dia o limite vem e eles entendem agora como a banda toca. E por último, a fase da aceitação. A fase da aceitação é quando todo mundo já entendeu que as regras do jogo são muito claras, todo mundo já se submeteu a essas regras, as regras mostram
que existe um direcionamento muito claro para onde a gente quer ir, e se todo mundo seguir as regras, os resultados vão ser colhidos. Pode não ser no mesmo tempo, na mesma velocidade para todo mundo. Pode ser que algumas pessoas ainda não aceitem as regras. Essas pessoas vão acabar ficando marginalizadas, ou dentro do grupo, inclusive dentro da torcida, né? Entre os torcedores, por exemplo, tem gente que não vai aceitar a nova maneira, a nova praxis do clube, a nova maneira como o Arthur Jorge resolve é, é, lidar, né, com as situações do dia a dia. Mas o que a gente sabe hoje em dia é que existe uma regra muito clara, existe uma cadeia de comando muito clara no Botafogo e que quem passar dos limites será reenquadrado. Ou se reenquadra, ou um grande abraço, porque a competição no Botafogo vai ficar cada vez mais acirrada, o elenco do Botafogo está ficando cada vez mais encorpado, a gente vai ter a chegada do Alan e a chegada do Igor Jesus no meio do ano, o que vai subir mais ainda a régua em setores, né, que já são setores muito competitivos hoje no Botafogo, que é o setor do ataque, setor do meio de campo, e também a gente espera que chegue também zagueiros para também subir o nível de competição na parte defensiva do Botafogo. Ou seja, é um novo sistema cultural, a gente está trabalhando com um novo conjunto de regras e essas regras precisam ser respeitadas. Bom, se você gostou desse conteúdo, eu convido a você mais uma vez a deixar o like, se inscrever e acionar o sininho para que você receba conteúdos novos todas as vezes que eu colocar conteúdos novos aqui no canal. Eu peço para vocês também, se você gosta do conteúdo e quer apoiar o canal, mande um pix para canaldocaboclo@gmail.com, coloque a sua mensagem, coloque a sua pergunta, eu terei o maior prazer em lê-las no próximo conteúdo que eu colocar aqui. E não se esqueça, o Rio Grande do Sul precisa ser a nossa prioridade, todo mundo continuando aí firme e forte na campanha para ajudar os nossos queridos amigos, irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul que perderam tudo, e a gente precisa se solidarizar, né, com todas as famílias que estão lá precisando demais da nossa ajuda. Eu volto a qualquer momento. Se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.